Já de volta com o programa Nossa Igreja, segundo bloco do nosso programa. E hoje, de modo muito especial, nós estamos aqui para batermos um papo, conversarmos e falar sobre diaconato. Nós estamos com o diácono Gersino Ramos de Souza. Boa tarde, senhor Gersino. Boa tarde. Tudo bem, senhor Gersino? Tudo bem. Diácono, é um prazer muito grande para nós ter o senhor aqui nessa tarde de domingo, para que nós possamos falar sobre a vida do diácono, como funciona, como é que é o trabalho na igreja e também como é a conciliação do seu trabalho na sua vida particular e como diácono nos trabalhos da nossa igreja. O senhor é natural daqui mesmo, de Governador Valadares? Não, eu sou natural de Barra de São Francisco, estado do Espírito Santo. Há quanto tempo o senhor foi ordenado como diácono, senhor Gersino? Fui ordenado em 2007, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no dia 7 de dezembro de 2007. Aliás, dia 8 de dezembro de 2007. Sim. Então, pode falar, pode falar. Então, agora, em dezembro deste ano, completamos 8 anos de diaconato. Foi o senhor só ou mais alguns na época? Junto comigo foram mais 11. 11? Aliás, mais 10. Mais 10. Mais 10, porque um desistiu. Sim. E dessa época para cá, que o senhor passou a trabalhar mais com os trabalhos da nossa igreja, sempre deu para conciliar a sua vida particular, o seu trabalho particular com os trabalhos da igreja, senhor Gersino? Sim, senhor Milton. O nosso trabalho como diácono é um trabalho simples, mas com muita responsabilidade, com muita determinação. Nós temos nosso trabalho no nosso dia a dia, o nosso trabalho do nosso dia a dia, do nosso viver, a nossa família, mas temos também tirando esse tempinho para agradar Deus nos planos dele, na nossa diaconia. Para ser diácono, é preciso assim, um preparo especial para exercer essa função, que eu acredito seja uma função de grande importância nos trabalhos da nossa igreja, senhor Gersino? Olha, o diácono ele é escolhido pelo povo. O padre investiga essa pessoa. Ele procura essa pessoa no meio do povo. Ao encontrar essa pessoa, com todos os seus compromissos, suas responsabilidades, os seus deveres de cristão, ele é encaminhado para o bispo. O bispo faz um interrogatório para ele. Procura saber dele se ele tem mesmo aquele interesse, aquela vocação de cuidar das coisas de Deus com zelo, com simplicidade e com muita determinação. E a gente segue esse caminho com muita alegria, porque é um caminho que a gente aceitou com todo o nosso dever, com o nosso coração, a nossa alegria. Para ser diácono, é preciso ser obrigatoriamente casado ou qualquer um jovem, um solteiro, pode também exercer essa função de diácono? Sim, existem dois diáconos, o permanente e o transitório. O transitório é aquele que é solteiro, que procurou a vocação dele na pastoral vocacional. O diácono permanente, ele é escolhido pelo padre, ou seja, pelo povo. Então, se o diácono permanente quiser continuar a sua vida de sacerdócio, se caso ele ficar viúvo, ele poderá ser sacerdote. Se o jovem que entrou para o seminário para formar, foi ordenado diácono, ele quer continuar como diácono permanente, mas solteiro, isso é um gosto dele. Isso é uma coisa, ele mesmo, é a decisão dele. Se ele quiser, ele continua a missão dele como sacerdote. Assim também como o diácono permanente. Se caso ele ficar viúvo, a opção é ser sacerdote. Se caso não quiser ser sacerdote e casar novamente, ele é suspenso da ordem. Por quê? Porque corre o risco de o segundo casamento não dar certo e se tornar um escândalo para a igreja, um diácono desquitado. Quais são as reais responsabilidades do diácono com referência aos trabalhos da igreja? O que o diácono é preciso que ele esteja sempre presente? Qual é a responsabilidade dele? Olha, a responsabilidade do diácono, ele tem que ser uma pessoa simples, transparente,
uma pessoa caridosa, uma pessoa paciente, uma pessoa de sigilo, uma pessoa que ama a família e que a família dele seja esse espelho para a comunidade. No mais, nós vamos continuar o nosso trabalho ajudando as pessoas a procurar o nosso Deus para viver uma vida tranquila de acordo com que nós estamos fazendo o possível de ser. Quer dizer, então nós somos um espelho. Procuramos saber ser o melhor possível, não com arrogância, mas sim com simplicidade, dentro de uma forma de um cristão tranquilo, sereno, sem atropelar as consequências da vida. Quando o diácono é ordenado, no caso do senhor, recebe do bispo, da cúria, da diocese, alguma identificação, documento de identificação? Recebe. Nós recebemos um certificado como nós fomos ordenados. Data, dia e local aonde nós fomos encardinados. Depois vem uma carteirinha para nos identificar como diácono. Ali está o nosso dia de ordenação, o número da nossa carteira. E recebemos do bispo também uma provisão para o nosso trabalho. Em cada paróquia que nós formos trabalhar, nós temos uma provisão. O senhor falou no bispo, eu me lembrei que é o bispo em que determina em qual paróquia o senhor vai servir, vai auxiliar, ou o senhor é que escolhe, ou é o diácono que escolhe, olha, eu quero ficar na paróquia tal. É o bispo que determina? Sim. O diácono ele pode, às vezes, conversar com o bispo e pedir a ele para ficar numa determinada paróquia. Mas se caso a paróquia está precisando daquele diácono, e o bispo pede com delicadeza, com educação. Então, resta nós, como diáconos, nós colocar à disposição para servir a paróquia onde ela está necessitada do nosso trabalho. Quando o diácono está com o padre no presbitério, no momento de uma missa, ele é concelebrante. O diácono pode concelebrar em outras paróquias, a não ser que seja dele a qual ele pertence? Sim, pode. Não tem problema? Não tem problema. Pode, o diácono pode concelebrar até aonde for. Ele pode viajar. Às vezes ele viaja lá para o Rio Grande do Sul, na casa de um parente. Ele deseja participar de uma missa. Então desejou concelebrar com um determinado padre. O padre recebe ele com todo carinho, ele é apresentado à comunidade, então ele concelebra, ele proclama o evangelho, conforme a determinação do padre, ele pede o diácono para fazer uma homilia, ele dá o seu recado, como está viajando, passeando e visitando aquela comunidade, e deixa a sua mensagem. Assim é a missão dele. O senhor já falou aí no início, aí, mais ou menos na nossa conversa, sobre o falecimento da esposa. Quer dizer que se a esposa do diácono falecer, vir a falecer, ele só pode se casar se ele abandonar o diaconato, ele sair fora, não ser mais diácono. Ele passa a ser uma pessoa comum, então ele pode se casar. Mas para continuar como diácono, ele não pode se casar. É isso, né? Sim, essa pergunta é uma pergunta um pouco polêmica. O diácono, ele é ordenado. Ele está a caminho do sacerdócio. Se caso a esposa falecer, a opção mais próxima é o sacerdócio. Então ele vai se tornar padre e vai levar a sua vida como padre. Mas se ele resolver casar novamente, ele é suspenso da ordem, não deixa de ser diácono. Por quê? É uma pergunta simples, mas ela tem também um pouco de dúvida. Ah, mas por que não pode casar? É porque se caso o segundo casamento não der certo, vai tornar-se escândalo para a igreja. E nós, no nosso ministério, não podemos, em hipótese alguma, fazer vestígio de escândalo para a igreja. Por isso
que o diácono, quando fica viúvo, se ele não é sacerdócio, não quer ser mais sacerdócio, se ele quer casar, ele pede ao bispo e ele faz dele um afastamento do seu diaconato. Muito bem explicado. Diácono, o senhor pertence hoje a qual paróquia aqui em Governador Valadares? Eu pertenço à paróquia São José Operário. Já tive fora da paróquia, já tive na paróquia Sagrado Coração de Jesus, trabalhei naquelas comunidades, muitas comunidades, mas retornei para a paróquia São José Operário. Mas talvez vai ser a determinação do nosso bispo de passar-me para a paróquia São Francisco Xavier. Mas isso não está ainda determinado qual vai ser a época, qual vai ser se é esse ano, se é o mês que vem. Nós estamos aguardando a solução do nosso bispo Dom Félix. Por falar em bispo Dom Félix, se porventura o bispo chegasse para o senhor hoje e dissesse: Diácono Gersino, o senhor está sendo designado a ir prestar serviço na nossa igreja em outra comunidade, em outra cidade, o senhor aceitaria? Sim. Assim como eu aceitei o ministério, eu tenho por uma obrigação de obedecer o nosso bispo, assim como nós fazemos o nosso voto de obediência à igreja e fidelidade à família. Então eu posso trabalhar em qualquer paróquia que o nosso bispo determinar. Porque foi para isso que eu fui ordenado. Muito bem, senhor Gersino Diácono, foi um prazer muito grande ter o senhor aqui nesta tarde de domingo. E com certeza as explicações que o senhor deu sobre o trabalho dos diáconos foi de uma grande valia. E são coisas que muitas vezes os leigos, as pessoas da nossa igreja gostariam de perguntar e saber, e no entanto não têm oportunidade. É exatamente para isso que nós temos esse programa aí, esse segundo bloco com entrevistas nas pessoas que vêm aqui. E o senhor acabou de explicar coisas que muitas pessoas gostariam de saber. Nosso muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer muito grande, principalmente por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Não só por mim, mas pela minha família, que fez uma torcida, né? Que a gente divulgasse um pouco o nosso dia a dia como servidor de Deus. E eu espero que Deus possa abençoá-lo e que o senhor seja realmente perseverante nessa caminhada tão bonita que é o caminho da nossa igreja, os trabalhos da nossa igreja, que com certeza ajudam na construção do reino de Deus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja e agradecendo a audiência de toda a Governador Valadares e região, todos os domingos neste horário, o programa Nossa Igreja. Nosso muito obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde neste domingo e até o próximo domingo com o programa Nossa Igreja. Boa tarde.